Fala pessoal, para a gente saber como será esse Corinthians depois da Copa América, claro que a gente precisa de mais um tempo, né? Um jogo apenas não é suficiente, porque o Carille tanto pediu esse tempo durante a pausa para a Copa América para treinar o time, porque ele gosta de treino e o calendário brasileiro não permite isso e tudo mais, mas primeiro a gente precisa dizer que ele não tinha alguns dos seus jogadores para fazer esses treinamentos, né? O Cássio e o Fagner estavam com a seleção e outros jogadores se machucaram no meio do caminho. Ele não conseguiu utilizar da forma mais adequada essa pausa para poder treinar o time. E segundo, que a gente não vai conseguir analisar esse Corinthians com apenas uma partida, como eu disse, como foi esse jogo contra o CSA. O que a gente pode dizer? Eu vejo, especialmente pela concorrência que o Corinthians tem com Palmeiras e Flamengo e até Santos e São Paulo, o Santos e o São Paulo que tem apenas o brasileiro para se preocupar nesse segundo semestre, eu vejo que a concorrência é muito desleal para o Corinthians repetir o feito de 2017 e ser campeão brasileiro. A gente fala de um campeonato de fôlego em que você precisa de elenco, um foco absoluto e um sistema muito confiável, com peças que se encaixem muito perfeitamente. Em 2017, quando isso aconteceu, primeiro que o time era melhor. Embora o Corinthians tenha alguns jogadores interessantes nesse elenco, como o Gil chegando agora, o Cássio, que é goleiro de 3 pontos, como a gente fala, ele garante resultados, o Fagner, que é lateral de seleção, o Wagner Love, que é um jogador muito interessante, e para por aí. No meio de campo, o Corinthians tem uma certa dificuldade de jogadores num nível. O Jadson não consegue ter uma regularidade física, o Sornosa é um cara interessante na bola parada, ponto. O Pedrinho não acontece da forma como a gente imaginou que ele fosse acontecer. Na lateral esquerda, o Danilo Avelar é um cumpridor de função e até para o sistema ele funciona, mas a gente está falando de um time, né? A gente não está nem citando nem alternativas de elenco quando você precisa de um fôlego. E aí que o Corinthians esbarra para uma competição para ganhar como Campeonato Brasileiro. Em 2017 a gente tinha Rodriguinho, Balbuena, Maicon, Jô iluminado, fazendo um gol por jogo. É diferente. É diferente. E esse time ficou encaixado, disputando só o brasileiro no segundo semestre, e ainda assim teve uma queda, que quase o Palmeiras chegou, mas aí no clássico, e o Carille é muito bom em clássicos, né? O Corinthians conseguiu aquela conquista. Nessa temporada, eu acho que a chance do Corinthians acabou calhando de pegar o Flamengo, né, numa fase muito prematura da Copa do Brasil e sendo eliminado. Não fosse o Flamengo ali, poderia até avançar um pouco mais. Na Copa Sul-Americana, acho que o Corinthians tem condição de avançar, não sei se ser campeão, mas pode conquistar. A gente está falando de mata-mata. Mata-mata você tem a condição, tem a opção de, mesmo sem um grande elenco, fazer 2 bons jogos e ir passando de fase. No brasileiro acho muito difícil, acho muito complicado. Acho que o Gil chegou e vai se afirmar. O jogo contra o CSA teve um componente de ataque contra a defesa, né? E furar essa retranca de um time que vai para se defender realmente é muito complicado. Quero ver como será contra o Flamengo, por exemplo, que vai sair para o jogo. Defensivamente o Corinthians é bom, mas estava tendo grandes problemas de criação. Mostrou que pode conseguir criar, como foi contra o CSA. Mas será que o Flamengo vai permitir que o Corinthians crie tantas oportunidades como foi contra o CSA? Essa é a dificuldade. É um campeonato muito difícil, muito complicado de fôlego, e eu não vejo o Corinthians com um elenco para isso. Acho que vai melhorar, acho que existe um padrão, especialmente defensivo. O repertório de jogadas já me parece interessante, mas o Corinthians no brasileiro vai enfrentar equipes muito melhores do que ele, equipes mais bem preparadas. Na Copa Sul-Americana, como eu disse, em fase de mata-mata, pode ser que o Corinthians avance e é onde eu vejo uma perspectiva de título. No brasileiro eu não consigo enxergar. Se os fatos mostrarem o contrário, a gente volta aqui e faz um novo vídeo. Você concorda, torcedor corintiano? Se gostou, dá um like, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!